Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Neurodiverso. Meu nome é William Marins, sou esposo da Bárbara, pai do Luan e do Igor, padrasto do Davi. E hoje estamos aqui com uma neuropediatra renomada. Eu vou deixar que ela se apresente porque o currículo é extenso, tá bom? E, por favor, com a palavra, a doutora. Bom, prazer participar. O meu nome é Andréia de Santana Silva Moreira, eu sou neuropediatra há alguns anos. Eu fiz neuropediatria na UFRJ, né? Sou pediatra de formação e depois me especializei em neuropediatria. E assim, eu segui esse caminho, né, da neuropediatria, fiz mestrado, fiz doutorado. Trabalhei até o meio desse ano como professora de medicina na Unifeso, e trabalhei um período também na UFRJ. E atualmente eu sou presidente do Departamento de Neurologia Infantil da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a neuropediatria é o meu dia a dia, né? É o que eu sei fazer. E é o que, assim, que eu trabalho com isso todo dia, né? Eu falei que o currículo é extenso. Mas, assim, o que inspirou você a seguir esse caminho da neuropediatria? Bom, eu nunca tinha pensado em ser neuropediatra, né? Nunca. Eu fiz pediatria, eu me formei na Unifeso, né? E fiz pediatria no Rio, no Hospital dos Servidores, e o Hospital dos Servidores ele é um hospital um pouco diferente, onde a gente passa por vários setores da pediatria, né? Não existe muito uma pediatria geral, ela é muito setorizada. E aí, assim, inicialmente eu queria fazer cardiopediatria. Só que eu passei na cardiopediatria e eu não gostei. Eu acho que eu não gostei das pessoas. Não tive afinidade alguma. Foi uma coisa assim muito hostil na época. E eu falei, não é isso que eu quero. E quando eu passei na neuropediatria, eu realmente me encantei pela neuropediatria, né? Acho que sim, teve uma interferência, né, do professor, porque foi uma pessoa assim, era uma pessoa que fazia uma medicina muito humanizada, né, uma pessoa muito boa, né, e acabei despertando meu interesse por essa área aí da medicina. Naquela época, meus filhos eram muito pequenos e eu não tinha como fazer neuropediatria naquela época. E eu fiquei fazendo pediatria geral, né, trabalhando com pediatria geral, e depois de uns anos eu voltei para fazer a neuropediatria. E aí eu fiz já em outro hospital, eu fiz no Hospital Pediátrico da UFRJ, e aí desde então eu acho a neuropediatria apaixonante, né? E eu acho que eu nem sei fazer outra coisa. Assim, hoje, às vezes... Consegue nem se ver fazendo outra coisa, não consigo me ver fazer outra coisa. Eu gosto... Na realidade, eu gosto de neurologia, né? Então, assim, hoje, às vezes, eu penso assim, eu devia ter feito neurologia de adulto, porque, assim, um campo é muito vasto, né? Assim, é mais voltado para a doença, e às vezes eu penso, né, devia ter feito neurologia de adulto, mas assim, eu acho que eu não ia saber atender adulto, sabe? Só sei atender mais complicado, criança. Com certeza. Não é não. Não? Eita! Não acho não. É mesmo? Atender criança é um pouco mais complicado, né? Mas assim, é mais gratificante atender criança do que atender adulto, com certeza. Para mim, de repente, seria até igual ao colégio, né? Os pais que são os problemas, né? Nem a criança. Faz parte, né? Faz parte, né? E nesse universo aí da neurociência, né? Que você fez e faz e pratica, você atende aqui em Teresópolis, no caso, né? Atendo em Teresópolis e atendo no Rio. Nos dois. Pô, legal. E a gente já pode começar, né, perguntando, por exemplo, por que é tão difícil encontrar um neuropediatra? Porque a gente encontra um monte, eu não sei nem se é certo isso, eu
pego pela minha experiência. Quando estava procurando neuropediatra para minhas crianças, eu encontrava neuro, mas que atendia criança, mas não era pediatra. Sim. Então, eu ficava até, às vezes, meio perdido. Eu levo, não levo? Porque se é neuropediatra, se existe neuropediatra, então é diferente de neurologia comum. Então, eu ficava meio... Porque é tão difícil. Na realidade, a neuropediatria ela é uma área de atuação. Né? Ela é uma área ela é uma área de atuação da pediatria ou da neurologia. Né? Então, antes de você ser neuropediatra, você tem que ser ou pediatra ou neurologista. Uhum. Tá? A gente sempre brinca que, assim, brinca dando uma espetadinha, né? Que o bom neuropediatra é o que é pediatra primeiro, né? Uhum. Porque, assim, a neuropediatria ela é uma área da pediatria e ela tem muita relação com o neurodesenvolvimento infantil, né? Com a criança em si, com a criança, o que é o padrão normal, o que é o padrão que não é típico. Então, assim, eu tenho que saber muito de criança típica, né? Para eu poder ver o que está de diferente nessa outra criança. Então, assim, ela é uma área, ela é uma subespecialidade, né? E aí você tem que parar para pensar que, assim, você tem que fazer a faculdade de medicina, são 6 anos. Você tem que fazer a pediatria, que hoje em dia são 3 anos. Então, só aí já são 9. E depois disso, você tem que fazer mais 2 ou 3 anos, dependendo do local, de neuropediatria. Então, você tem aí um período de 12 anos de formação. Então, assim, 12 anos de formação é um período bastante longo. Extenso. Né? E aí, assim, isso já corta um pouco, isso já limita um pouco as pessoas que querem fazer uma formação tão extensa. Sim. Né? E aí você vai diminuindo. A neurologia geral, ela é menos tempo, né? Elas são 3 anos. E aí, só que aí o cara sai neurologista geral. E aí ele vai atender neuropediatria, mas ele vai atender neuropediatria igual neuropediatra? Não tem como. Bem como eu não sei fazer neurologia de adulto. Eu não sei, né? Eu não atendo adulto, eu atendo criança, porque eu me capacitei para atender criança, né? Então, esse é o primeiro motivo de não ter muito, porque é uma área que você depende de uma especialização longa. A outra questão é que você tem poucos lugares de formação, né? De formação de qualidade, você tem poucos centros de formação de qualidade, né? No Rio de Janeiro, a gente tem em torno de 4 centros de formação de qualidade, né? Então, assim, isso também limita, né? Então, você vai ter aí, por ano, formando no estado do Rio de Janeiro, no máximo, 10 neuropediatras. Caramba! Por ano, entendeu? E uma outra coisa é que, assim, para você ser neuropediatra efetivamente, né, que você esteja legalmente apto a fazer neuropediatria, você tem que ter, né, o RQE, né, que é obrigatório hoje em dia pelo CRM. E aí, ou se você fez, só serve a residência, ou se você fez a pós-graduação, você tem que fazer a prova de título da sociedade. Então, ou seja, são muitos... você tem que realmente ter uma formação para passar por por essas etapas, né? E aí isso limita muito, né? E as pessoas nem sempre querem fazer isso tudo, né? Consegui entender o motivo de tão poucos, vamos colocar dessa forma. Mas, gente, continue procurando neuropediatra, tá? Não vai de neurologista sozinho, não. A minha suspeita era justamente essa, que tem neuropediatra, tem algo mais no neuropediatra. Ele tá na realidade, é uma residência médica de mais 2 anos, né? Então, assim, deve ter alguma coisa diferente. Né? É isso. Não, tá jóia. Já sanou uma dúvida minha. De muita gente também, eu tenho certeza. E como a gente está aqui nesse podcast para falar especificamente mais sobre o autismo, né? O TEA,
pela experiência que eu tenho com meus 2 moleques lá. Eu queria começar, vamos dizer assim, pelo começo, né? E perguntar para a senhora o que é o autismo. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, assim, toda criança tem um neurodesenvolvimento, ou seja, desde quando na realidade, o neurodesenvolvimento começa intraútero, né? E ao longo de toda a infância e adolescência, você tem um desenvolvimento desse sistema nervoso, né? Que é um sistema que vai interagir com o meio, né? E aí você tem um padrão habitual, típico, de neurodesenvolvimento. Na criança que tem o transtorno do espectro autista, existe um desvio, existe uma alteração desse padrão normal de neurodesenvolvimento. Especialmente na área de comunicação, né, que é a área que assim, obrigatoriamente tem que estar afetada. Para ter TEA, tem que ter... Tem que ter alteração em áreas de comunicação. Não na fala. Não fala. É? Olha só, já me deu um tapa na cara agora. Não na fala, porque fala e comunicação são coisas diferentes. Porque assim, eu posso falar qualquer coisa e ainda assim não me comunicar. Sim. E eu posso não falar nenhuma palavra e me comunicar perfeitamente. Por exemplo, faz sentido. Eu posso fazer mímica, eu posso me comunicar por gestos. Né? Hoje, meus filhos, por exemplo, eles não falam, nenhum dos 2. Sim. Mas se comunicam muito bem. A gente já sabe o que eles querem, que é água, já pega pela mão, já leva onde Sim, quer fazer. Mas, por exemplo, ele te usa para te mostrar. Tá. Ele não pega e aponta para a água, ou aponta. O Luan, sim, o mais velho. O Igor ainda não, ainda pega pela mão e sai me arrastando pela cozinha. Então, ele te usa como uma ferramenta para ir lá mostrar o que ele quer, entendeu? Uhum. Então, essa comunicação ainda é uma comunicação que não está adequada. Sim. Então, assim, na realidade, o transtorno do espectro autista, você tem que ter falha nessa comunicação, tá? Você tem que ter outras questões que aí estão relacionadas com um padrão de comportamento diferente, com as estereotipias, com as questões sensoriais, né? Com uma forma diferente de brincar. Ou seja, você tem uma série de situações que vão fazer parte aí desse critério B, né, de diagnóstico. E eu acho que a coisa mais importante de todas é que, para ser um transtorno, tem que gerar transtorno. Sim. Né? Sim. Então, a gente só tem um transtorno é aquilo que gera transtorno. Então, o que é isso? Isso quer dizer que, para ter um transtorno do espectro autista, eu tenho que ter algum grau de prejuízo. Tá? Se eu não tenho nenhum grau de prejuízo, é difícil a gente falar em transtorno. Só que prejuízo é uma coisa extremamente subjetiva. Então, assim, porque a gente vê muito o diagnóstico de TEA no adulto, né? TEA nível 1 no adulto. Aí as pessoas questionam, mas isso é TEA mesmo? Que história é essa? Aí você diz assim, mas qual o prejuízo dessa pessoa? Né? É muito difícil julgar prejuízo. Porque, assim, às vezes, o que essa pessoa julga que para ela é prejuízo, pode ser que eu olhe e não veja prejuízo algum nisso, mas isso é subjetivo e individual. Entendi. Né? Então, tem uma pessoa adulta, ela pode se sentir prejudicada, tendo prejuízo com isso. Né? De repente tem uma agução no cheiro, e isso prejudica. Ela se sente prejudicada, incomodada com isso, sim. Barulho muito alto. Exatamente. Não consegue entrar no restaurante porque ela tem um incômodo com o cheiro. Isso para ela é um prejuízo. Pode ser que para mim não seja. Né? Então, assim, é muito subjetivo e é muito difícil mesmo julgar. Né? Olhando por esse lado, como é que faz você como profissional dar um laudo de... É muito difícil julgar. Né? Então, assim, é realmente por isso que esse diagnóstico ele é individualizado, né? Então, assim, você tem que ver caso a caso, né? A gente sempre fala que não existe uma pessoa com transtorno do espectro autista igual a outra, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, não é autismo porque ele olha no olho. Tudo bem, tem criança que tem transtorno do espectro autista e olha no olho. Tem criança que tem transtorno do espectro autista e não fala, mas tem criança que tem transtorno do espectro autista e fala perfeitamente, fala até
de forma rebuscada, fala até além do que ele deveria falar. Então, assim, não existe essa história de que assim, não é autismo porque fala, não é autismo porque olha no olho. Não tem um padrão. Não, existem critérios diagnósticos, tá? Mas, assim, a gente olha criança por criança e vê, dentro daquelas características, o que se encaixa ou não. Ou seja, cada um é cada um, não tem como... Não tem como a gente colocar uma receita de bolo. A gente tem critérios e a gente vai olhar essa criança dentro desses critérios. Vai praticamente por eliminação, vou colocar dessa forma. Você tem os critérios e Sim, vai analisando. Você vai analisando ali. Ela tem isso, ela tem aquilo, isso aqui ela não tem, mas ela tem isso aqui. Aí vai diagnosticando conforme o nível, no caso de suporte. Sim. E tem uma outra coisa, né? Lembrando que o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o neurodesenvolvimento é um processo. Ele é um processo evolutivo e um processo contínuo. Então, assim, nem sempre a gente consegue fazer esse diagnóstico de forma tão simples assim, porque a gente precisa ver como essa criança está se desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Então, assim, nem sempre é muito fácil. Né? Às vezes a gente fica com dúvidas nesse diagnóstico, porque o diagnóstico é clínico, né? Eu não tenho um marcador. Né? É diferente, por exemplo, eu estou tossindo, estou com febre, vou no hospital, faço um raio-x, olha, está aqui, tem uma pneumonia. Tá? Eu tenho um marcador. Muito bem. O autismo não. Né? Eu vou ter que avaliar informações. É o que eles falam, né? É investigação. Você vai investigar mesmo. Sim, mas eu tenho que avaliar essa criança com as informações que ela me traz dela em casa, que a família traz, com a informação que às vezes vem da escola, a informação de um outro local que ela frequente, né? Se essa criança já faz terapia, a informação dos terapeutas é fundamental, ajuda demais para a gente fazer o diagnóstico, né? E assim, avaliar essa criança de uma melhor maneira, né? Porque a consulta neuropediátrica ela é um recorte, né? Eu vou ver aquela criança ali naquele momento, mas às vezes naquele momento ela está bem. Ela está bem, ou eu não consigo, por um motivo ou outro, fazer o diagnóstico. Mesmo que a gente faça uma consulta mais longa, que eu vou colocar uma consulta de 1 hora e meia, que é normalmente o tempo de consulta de um neuropediatra, ainda assim não é muito simples, né? Às vezes a gente não consegue avaliar, né? Olhando por esse lado, realmente que a gente tem que se colocar também do lado profissional também, porque é um diagnóstico para a vida toda. Isso é uma coisa importante, porque o diagnóstico, o transtorno do espectro autista, ele tem um caráter permanente, né? Então, assim, eu não posso dizer, olha, fulano tem transtorno do espectro autista e depois eu desdizer, né? Olha, agora não tem mais não, né? Então, assim, se agora não tem mais não... Então nunca foi. Então nunca foi. E, assim, às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente tem um diagnóstico, uma avaliação equivocada, mas, assim, a gente tem que buscar... Até, de repente, pela pressa de querer dar o tratamento adequado para aquela criança, porque a gente sabe quão amoroso que é, né? Hoje em dia tem uma coisa que a gente pode fazer que a gente chama de diagnóstico provisório, tá? Ou seja, eu avalio uma criança e essa criança precisa fazer o tratamento, né? Independente do diagnóstico, essa criança tem um atraso do neurodesenvolvimento. Qual o nome que isso vai ter? Eu não sei, muitas vezes num primeiro momento. E aí a gente dá um diagnóstico provisório de transtorno do espectro autista. Entendi. Isso é possível, tá? E essa criança, mesmo com esse diagnóstico provisório, ela tem direito a ser incluída, né, no tratamento de reabilitação. Então, isso às vezes facilita, mas assim, eu particularmente gosto de conversar isso com a família. Falar, olha, esse diagnóstico não está fechado, eu estou colocando como um diagnóstico provisório para que a gente possa conseguir os tratamentos, mas a gente vai reavaliar depois de um tempo de tratamento. Eu acho que fica melhor, né, do que a gente simplesmente depois dizer, olha, não era bem isso, né?
Não, com certeza. Até porque é uma grande responsabilidade né, dar esse laudo para uma pessoa, porque vai mudar completamente a vida da família. Da pessoa, da família. Não é nem só da criança, da família toda. É uma responsabilidade, porque é uma coisa que você está dando um diagnóstico que a criança vai levar esse diagnóstico para o resto da vida, a criança e a família. E eu acredito que não seja uma coisa muito simples você dar um diagnóstico, não ser aquilo, e essa criança ser tratada a vida inteira dessa forma, né? Algumas pessoas falam, mas isso é uma besteira, isso é um capacitismo. Não, gente, não é um capacitismo. Na realidade, você dá um nome e a criança ser vista dessa forma, sem a criança ter o transtorno, é também uma coisa muito complicada. Nenhum problema ter o transtorno, mas você não ter e ser tratada como tendo é uma situação complicada. Né? Sim, sim. Da mesma forma que eu acredito que seja também, entre aspas, para um adulto, por exemplo, se ele foi diagnosticado com autismo após, né, tardio, talvez para ele seja até mesmo, entre aspas, um alívio, porque aquilo vai explicar. Sim, para algumas pessoas, sim. Aquele comportamento que ele tinha, que ele não entendia, porque era diferente, e se esforçava para ficar, né, socializar com a galera, mas não conseguia, aquilo incomodava, etc e tal. Quando ele fala, você foi diagnosticado com autismo, aí, então é por isso que eu sou dessa forma. Porque, no caso, o autismo ele não é uma doença. Não, ele não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é dessa forma. Sim. Né? A pessoa é dessa forma. Sim. Sim. Porque muita gente acha que autismo é uma doença. Não é uma doença. Mas não é uma doença. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Ele não é doença. E uma coisa importante também que você falou, assim, que as pessoas às vezes perguntam, por que tem tanto adulto sendo diagnosticado hoje com transtorno do espectro autista e não foi diagnosticado antes? Porque antes, né? Porque antes não era assim. Exato. Entendeu? Porque assim, a gente tem uma mudança importante na classificação dos transtornos do espectro autista. Primeiro, o autismo aparece como diagnóstico em 1980. Autismo infantil aparece como... O nome autismo. Não o nome autismo. O nome autismo ele aparece muito lá atrás, mais ou menos na década de 40. Só que, como um diagnóstico formal, né, que a gente usa o DSM, né, que é um manual, como diagnóstico formal, ele aparece em 1980, com a publicação do DSM-3. Né? Hoje a gente está no DSM-5, na revisão do DSM-5. Então, ele aparece em 1980 e, para você considerar uma pessoa com autismo em 1980, ela é hoje o que a gente chama do autismo nível 3. É aquela pessoa que não falava, é aquela pessoa que não olhava no olho, ou seja, ela tinha que ter todos aqueles critérios e que eram obrigatórios e que você não tinha como fugir dali. Tá? Então, você concorda comigo que os autistas que a gente tem hoje de adulto não são esses autistas? Sim. Tá? E aí aquilo foi caminhando, essa classificação foi mudando. Em 2013, mais ou menos, a gente muda, né, essa classificação e tudo passa a ser chamado de transtorno do espectro autista e é uma coisa bastante ampla. Né? Então, assim, por isso, né, ou seja, a mudança dos critérios diagnósticos que foram acontecendo ao longo dos anos, isso fez com que também mudasse a forma do diagnóstico. Né? Assim, e como que hoje tem muito mais pessoas com esse diagnóstico, porque teve um aumento mesmo, teve um alargamento nesses critérios, e a gente começou a incluir mais pessoas ali dentro. Porque entendeu? Às vezes a pessoa tinha na infância, mas não tinha como identificar. Não era autismo naquela época. Tanto que, se eu não me engano, eu vi até uma reportagem que, se eu não me engano, o autismo nível 3, na década de 70, 60, 50, ele era tratado no manicômio. Sim. As pessoas eram tidas como... Né? E o autismo, ele durante muito tempo, ele foi muito confundido com esquizofrenia. Exato. Porque a primeira descrição dele foi muito semelhante à da esquizofrenia. Né? Então, assim, o que diferia, né, o autismo do esquizofrênico eram as alucinações. Né? Porque o autista não tinha as alucinações que o esquizofrênico tem.
Mas, assim, durante muito tempo ficou essa confusão, sabe? De autismo e esquizofrenia. Hoje a gente sabe que se eu posso ter, numa mesma pessoa, eu posso ter transtorno do espectro autista e esquizofrenia, mas que eles são entidades diferentes, né? Eles são situações completamente diferentes, né? Caramba. Por isso que essas pessoas eram tratadas no manicômio, né? Tá vendo? Antigamente, a gente está vivendo uma época muito boa, na verdade, né? Porque a gente consegue não prever, mas diagnosticar com mais antecedência. De forma mais precoce. Exatamente, de forma mais precoce. E qual é a importância disso? Né? De conseguir diagnosticar o quanto antes, na criança, agora falando da criança, não mais do adulto, o quanto é importante para a criança a gente descobrir isso nela? Quais seriam os primeiros sinais para a gente poder ficar de olho? A gente que é pai, às vezes a gente percebe e acho que tem duas opções, né? Aí onde a gente fica na dúvida ou não quer ver. Porque tem muitos pais que negam. Não, meu filho não tem. Meu filho não tem. Eu conheço alguns que a gente olha e fala, cara, tem. Sabe? E a gente fica com um dó no coração que tipo, caraca, leva ele para terapia, tem tempo. Só que os pais não aceitam. Né? Existe um processo de negação, faz parte, né? É meio complicado. Na verdade, o meu processo foi meio diferente porque, tipo, eu não tive essa negação. Eu meio que, tipo, beleza, eu tenho um problema, eu quero ter uma solução. O que a gente precisa fazer? Já que ele já tem, não tem o que fazer, então o que a gente precisa fazer a partir daqui para ter uma vida, né? E eu não sabia eu também pensava que autismo já cura. Sim, não né? Cura. Aí a primeira coisa que eu fiz, vamos procurar os médicos, vamos procurar fisioterapia, porque ele vai fazer fisioterapia, vai ficar bom, ele vai fazer fono, vai falar, ele vai fazer isso, vai... Na minha cabeça era isso. Aí, com o tempo que eu fui vendo que não é bem assim. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Então, voltando, o quão a parte é importante... da intervenção precoce. Exato. Né? Na realidade, o que acontece? Como eu disse, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, o neurodesenvolvimento infantil, ele, depois que o bebê nasce, né, você tem uma série de processos cerebrais que estão acontecendo. Tá? Então, assim, um dos processos se chama plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral é a capacidade que o nosso neurônio tem de se adaptar, né? Ele é plástico, né? Então ele vai se moldando, né? E esse neurônio se moldando, ele vai formar redes, né? Ele se junta com outro neurônio para formar redes neurais. Então, assim, essa formação dessas redes neurais no início da nossa vida, elas vão ser a base de toda a nossa vida, né? Então, assim, se a gente tem boas conexões, eu vou ter uma boa base neural para o meu aprendizado ao longo da vida. Se as minhas conexões são ruins, são frágeis, eu posso até perder essas conexões ao longo da vida. Então, assim, o autismo está muito relacionado com isso, né? O autismo, você tem uma conectividade cerebral ruim. Então, eu tenho que melhorar essa conexão entre os neurônios. Eu tenho que melhorar essa conectividade. E o que faz, assim, a gente sabe que essa conectividade, a gente tem o que a gente vem determinado geneticamente, e o autismo está dentro disso, né, dessa determinação genética. E a outra coisa que pode mudar e melhorar é o meio ambiente. Então, se eu tenho um ambiente rico de estímulos e de estímulos corretos, eu estou dizendo que eu estou formando boas conexões. Que eu estou formando... Então, o externo interfere nisso. Isso está mais do que comprovado. Então, por isso que a gente diz assim, quanto antes eu começar a intervir, melhor é. Então, uma coisa que a gente fala sempre o diagnóstico, ele pode até demorar um pouquinho. Às vezes, você não vai saber dar o nome
do que a criança tem logo de cara. E a gente não precisa ter muita pressa de dar esse nome, mas a gente precisa ser muito rápido para identificar moldar o ambiente. Que essa criança tem um desvio do neurodesenvolvimento. E aí ela tem um desvio do neurodesenvolvimento e eu vou agir em cima disso que está atrasado, em cima disso que está fora do habitual. Então, quando eu intervenho, eu posso intervir mesmo sem ter um diagnóstico fechado. Porque o que eu vou fazer? A criança não fala, eu vou colocar ela na fonoaudióloga. A criança não olha no olho, eu vou ter que fazer um trabalho de compartilhamento do olhar, e aí eu tenho técnicas para isso. Então, assim, eu vou dando de intervenção para essa criança o que ela apresenta para mim de falha. Tá? E quanto antes eu fizer isso, melhores conexões eu vou formar ao longo da vida. Né? E a gente sabe que a criança pequena ela tem um cérebro com muito potencial de formação tudo, né? De conexão e de novas conexões. Conforme a gente vai crescendo, não que a gente deixe de fazer as conexões, a gente continua fazendo, mas não é igual quando a gente é criança. Né? Quando a gente é criança, a gente tem muita capacidade de fazer isso. Né? Quanto mais para frente, né? Quanto mais velho, menor a possibilidade dessas novas conexões, né? De boa qualidade, né? Essa coisa toda. Então, a intervenção precoce ela é uma realidade. A gente precisa lutar por isso. Né? E aí, assim... o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar atento ao neurodesenvolvimento. Né? Então, assim, a gente sempre fala que toda criança tem o direito de ser atendida por um pediatra. Né? E aí não precisa ser um neuropediatra, ela vai ser atendida por um pediatra. E o pediatra, ele é o especialista, né, responsável por fazer essa triagem, porque ele que acompanha, né, o neurodesenvolvimento. Então, ele vai olhar e ele vai dizer, olha, eu acho que essa criança tem um atraso na comunicação, ela tem um brincar que não está muito adequado, e aí eu vou encaminhar ela para o especialista. Muito bem, aí é a primeira questão. Você colocou lá, por que tem tão pouco neuropediatra? Realmente, a gente não tem uma quantidade enorme de neuropediatra. E aí, se a gente ficar esperando que essa criança consiga vaga na neuropediatria para ela ser avaliada e para ter um diagnóstico e daí começar uma intervenção, a gente vai perder muito tempo nisso. É o que acontece muito. Sim, é o que acontece muito. Então, o ideal é que essa criança seja triada e ela já seja encaminhada para a intervenção, tá? O que também é um problema, né? Assim, porque é tudo muito lindo na teoria, mas a nossa realidade não é essa, né? Eu, durante muitos anos, trabalhei no Sistema Único, né, de Saúde, no público, e não era fácil, né? Nunca foi fácil. E se a gente for olhar hoje, né, a cidade que a gente mora é uma cidade que não tem nenhum recurso público para atendimento dessas crianças. Então, assim, é muito fácil dizer, olha, precisa ir para o psicólogo, precisa ir para o fono, precisa ir para o terapeuta ocupacional. Tá, mas aonde? Cadê? Né? E aí, assim, mesmo as crianças com convênio, né, da saúde suplementar, ainda essas crianças têm muita dificuldade. Mesmo que você queira pagar, né, eu vou fazer isso particular. Primeiro que sai um custo elevado para todos, para qualquer pessoa. E segundo que, mesmo assim, é difícil da gente encontrar, porque a gente tem uma demanda enorme de crianças nessa situação. Então, assim, eu não posso atrasar para encaminhar, porque mesmo eu encaminhando precocemente, essas crianças vão demorar para efetivar esse início desse tratamento. Né? Então, assim, é uma situação bastante complicada. Hoje, o transtorno do espectro autista ele é um problema de saúde pública, né? Porque a gente tem uma estimativa americana, né, de prevalência de que para cada 36 crianças que nascem, uma tem transtorno do espectro autista, e isso representa um quantitativo enorme.
E com isso a gente tem uma demanda que é uma demanda para a saúde pública intervir, né? Então, assim, isso já tem sido feito, por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eles estão fazendo centros de autismo, né? Porque aí ele faz o diagnóstico e ele tem a intervenção. Já tem o suporte, né? Já vai exatamente. logo, já caminha. E fica mais fácil. E a gente precisa fazer isso, né? Dentro dos municípios, porque isso é uma realidade que a gente está vivendo. Né? Realmente, porque deu, igual o pessoal fala, né? Deu um boom, de repente, de... Tem até pessoas que falam que o autismo está na moda, o que eu, né? E pelo amor de Deus. Mas é inegável a quantidade que a gente via há 5 anos atrás. Sim. É surreal, né? E aí começa a fazer várias especulações. Né? As especulações sobre aí o porquê que aumentou. A comida, é a vacina, enfim, várias especulações que acontecem, né? E que não são verdade, as famosas fake news, né? E para essas crianças, eu tive, por exemplo, você falou da dificuldade, né? Mesmo encaminhando rápido a dificuldade de conseguir um profissional. Eu tive essa dificuldade, por exemplo, com fono, porque normalmente fonoaudiólogo é um tratamento. Então, ela fica com aquela criança depois de tempo. Eu não achava fono disponível. Essas crianças elas só entram no sistema. Né? É o que eu falo, as crianças elas chegam, elas são atendidas e elas serão atendidas, entendeu? Ela não é uma criança que ela não entra e ela vai ser atendida, e, ok, vou resolver a demanda dela e vou dar alta e vem outro. Não é assim. Não tem uma rotatividade. Essa criança ela é uma criança crônica, né? De uma situação crônica que acompanha ela ao longo da vida. E aí só entra, né? Assim, esse é o problema da neuropediatria também. Porque as crianças elas entram para ser atendidas e elas não saem. Né? É muito raro você ter uma alta da neuropediatria. Acontece, mas são situações específicas. E aí a coisa complica, né? Sim. Porque assim, não adianta, né? Eu vou te dar um exemplo. A cidade do Rio de Janeiro, na realidade, o estado do Rio de Janeiro, parece que no começo desse ano, né, eles têm uma lista que chama CISREG, né, que é um sistema de regulação, e no começo desse ano tinham 12 mil crianças esperando um atendimento para neuropediatria. Meu Deus. E eu disse para você que a gente tem 4 grandes centros formadores de neuropediatria. Bons. E aí, assim, como é que eu vou pegar 12 mil crianças e vou colocar essas 12 mil crianças dentro de 4 centros? Assim, não tem como, porque cada centro desse já tem não sei quantas mil crianças que são atendidas ali de forma rotineira. Realmente é um problema de saúde É uma pública. matemática que não fecha, concorda comigo? Sim. Aí parece que o que eu soube, né, que eles fizeram uma triagem dentro desses encaminhamentos e aí eles tiraram todas as crianças que eram para alguma coisa relacionada com neurodesenvolvimento e comportamento. Eram 8 mil crianças. 4 mil crianças eram outros problemas. Que problemas são esses? Epilepsia, doença neuromuscular, enxaqueca, tumor e uma série de outras coisas. E aí eles buscaram dar esse atendimento, quer dizer, tentar resolver esses 4 mil pessoas, e essas 8 mil pessoas iriam para os centros de autismo. Então, você concorda comigo que se eu não tiver o centro especializado, eu nunca vou atender essa demanda? Sim. Nunca vou atender essa demanda, porque assim, os grandes centros de neuropediatria, eles não têm como absorver essas crianças. E por ter tido esse boom, né, sobrecarrega. Sim, não tem... sobrecarrega e vai sobrecarregar, porque, como foi dito, é uma questão de saúde pública. Então, eu preciso de uma medida, né, de uma estratégia de intervenção a nível de saúde pública. Né? Se a gente não tem, a gente vai ficar em maus lençóis. Ainda mais que, assim, até entrando num outro tópico que eu queria tocar, que seria as equipes multidisciplinares. Sim. Né?
No próprio SUS, por exemplo, existe essas equipes multidisciplinares ou só é uma coisa mais fechada? Então, é isso que eu estou falando. Esses centros, né, que eles estão criando de autismo... seria, no caso, com são centros com equipe multidisciplinar, né? Perfeito. Mas a gente, assim, não tem isso em todos os lugares, né? Assim, isso tem sido uma coisa que as pessoas estão montando, essas equipes a nível público, então tem lugares que você tem isso. Na cidade de Teresópolis eu desconheço, né? Assim, você tem, não a público, você tem isso via convênio de saúde. Plano de saúde. Mas fora pelo SUS você não consegue botar esse paciente, né? Ainda mais que esse paciente é um paciente que precisa de intervenção precoce, intensiva e com equipe especializada. É muito complicado porque, como você falou, é uma constância. Ele vai precisar sempre. Ele vai precisar, né? Por muito tempo. E que seria também no caso do quantitativo de tempo. Sim. Né? Por exemplo, a criança precisa, sei lá, vamos colocar 4, 5 horas de fono por semana. Sim. A gente sabe que no público não funciona dessa forma. Você vai Vai marcar 30 minutos uma vez por semana em grupo. Então. É o que você vai conseguir. É o máximo que vai conseguir. Se você conseguir, você vai conseguir isso. Uma vez por semana, 30 minutos em grupo. E aí... E não é eficaz. Não é eficaz, porque se eu estou falando que eu preciso fazer conexões de qualidade. Como que eu faço conexões de qualidade com 30 minutos de terapia numa semana em grupo? Não tem como, não tem condição, entendeu? Não tem condição. Fora que em grupo, tem muitos autistas que justamente têm esse tipo de problema de ficar em grupo. Então, não, assim, em grupo, uma criança tem uma demanda Y, a outra criança tem uma demanda X, a outra tem uma demanda Z. Como falamos, cada um é um. Pois é. E aí, em meia hora, como é que esse ser, né, que é o profissional que está ali, que é cobrado disso, né, ele tem como fazer isso? Não tem como, né? Não tem como. A mesma coisa que falam, precisa agilizar o atendimento da neuropediatria, tá, gente? Precisa agilizar, mas o que acontece? Essas crianças, a gente precisa de tempo de avaliação. Não dá para fazer um atendimento de neuropediatria em 5, 10 minutos, 15 minutos, às vezes nem meia hora. Né? Então, assim, é muito complicado, porque você vê, eu às vezes passo um dia inteiro para atender 5 crianças. Aí fala, não tem vaga para o ano inteiro. Realmente, não tem vaga para o ano inteiro, porque eu tenho que atender todo mundo que já é meu paciente. Eu não posso deixar de atender quem já é meu paciente. Então, para você admitir o paciente novo, eu tenho que ter tempo para admitir esse paciente. Então, em um dia inteiro, às vezes eu atendo 5 doentes, e aí 5 pacientes, e aí não dá tempo. Não tem como você abrir uma agenda enorme, né? Porque não vai dar conta, né? Todo mundo tem vida, né? Não, e não é só por isso. Mesmo que você tenha uma vida, assim, que você se dedique muito àquilo ali, ainda assim você tem limitações de número de pacientes, né? Não tem como, não tem como. Entendeu? E nisso tudo, nessa dificuldade toda que acontece, né, que as pessoas que estão entrando nesse mundo agora do TEA acabam encontrando, batendo de frente, a importância da família nisso, né? Porque questão da família com a criança e questão da família com ela mesma. Por exemplo, os pais, eles têm que estar bem para poder passar isso, ter esse ambiente que você falou para que a criança tenha boas conexões, né? Só que a gente sabe que não é a realidade. Não é a realidade. Né? E o que você pode falar da importância da família em relação a justamente essas conexões, né? O ambiente, para melhorar o ambiente, já que eu conheço muitos pais que, já que não tem a
na fisioterapia, não conseguiram a fisioterapia, estudam, fazem cursos e dão em casa. Exatamente. Né? Então, eu queria, falasse sobre isso, dicas, dar uma luz para a gente, porque a gente fica perdido. Hoje o que a gente sabe, né? A gente sabe, como eu disse, essa intervenção ela tem que ser intensiva. Então, assim, o ideal é que os pais estejam assim, instrumentalizados de alguma forma para poder dar continuidade nessas terapias em casa. Tem que estudar. Assim, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar, tem que se capacitar. Assim, esse é o ideal, é o mundo ideal, Sim. né? Então, assim, normalmente oriento os pais dos meus pacientes a estudarem, a se capacitarem. Tem cursos sérios, tem pessoas sérias fazendo esse tipo de capacitação. E aí, sim, você vai poder trazer o que o seu filho faz na terapia para dentro de casa. E se você faz aquilo com ele o tempo todo, aí sim essa criança tem melhor condição de boas conexões e de generalizar aquele comportamento. Não adianta ele ficar 1 hora lá fazendo aquilo com o terapeuta e o restante da semana ele não fazer nunca mais. Né? Porque assim, a gente vai fazer um esporte, qualquer esporte. Aí você faz 1 hora daquele esporte por semana. Quando você vai fazer na semana seguinte, sempre você lembra daquilo que você estava fazendo. Com a criança, a mesma coisa. Né? Então, por isso que essa história de meia hora de fono por semana não resolve. Né? E aí os pais têm, sim, que se instrumentalizarem para isso. Não é simples. Né? Primeiro, que a gente precisa de pais que tenham essa capacidade até cognitiva. Né? Sim. Então, isso é a primeira questão. A segunda é que esses pais têm uma disponibilidade de tempo, uma disponibilidade financeira, uma disponibilidade afetiva e uma disponibilidade emocional. A gente sabe que é bem difícil ter esse conjunto todo. É bem difícil, né? E a gente ainda tem que esse pai, essa mãe, eles têm que estar muito bem como pessoas, né? Então, assim, aquela história que eu sempre falo da máscara do avião. Antes de você cuidar do outro, você tem que cuidar de você. Então, assim, primeiro você põe a máscara em você para depois você botar a máscara no outro, né? E aí, assim, isso não é muito simples, né? Porque, assim, esse pai e essa mãe que tem crianças nessa situação, eles têm muitas preocupações. Sim. Né? Muitas preocupações. Preocupações, as pessoas, todo mundo tem essas preocupações. Sim, todo mundo tem essas preocupações, mas, assim, é um pouco exacerbada essas preocupações, né? Porque a gente sabe que os pais se preocupam assim, eu não posso faltar. Sim. Pai que é pai se preocupa com isso. Né? Pai, mãe, né? Vai falar, eu não posso faltar, né? Porque, assim, quem vai cuidar dele, né? E isso é bastante complicado. Não é muito simples. Então, assim, esses pais precisam de uma condição... Assim, você precisa de rede de apoio, sabe? E, assim, essa rede de apoio, às vezes ela existe, às vezes ela não existe. E a gente ainda está falando, assim, de famílias, que eu estou falando de famílias estruturadas. Sim. Mas existem muitos pais que vão embora. Sim. Né? Que aí as mães viram solo, né? As mães viram solo. Isso não é incomum, tá? Dentro do... É muito. É muito comum, infelizmente. Muito comum. Os pais vão embora porque eles não aguentam, né? E não aguentam ou não aceitam, né? Às vezes não aceitam, às vezes não aguentam. Porque realmente, eu posso dizer, como pai de 2, é pesado. Sim, é pesado. É pesado. Não digo fardo, mas... as coisas que você citou de ter que prover, não faltar, né? Mas ele precisa da atenção, você precisa estar junto, mas às vezes não tem como, porque você precisa trabalhar. E você tem que prover. Exatamente. Então você fica nesse... né, você fica numa corda bamba ali, né? E se você não estiver muito alinhado com a sua esposa também, aí começa...
problema. sobrecarregar ela também demais, porque você fica focado, preciso prover, preciso conseguir isso para pagar um plano de saúde bom para ele, para a gente conseguir fazer as terapias. Mas aí eu preciso dar atenção para ele também. Aí eu jogo para a mãe. Aí a mãe também precisa fazer comida, precisa arrumar a casa, precisa ter o tempo dela. Às vezes precisa trabalhar. Às vezes precisa trabalhar, muitas trabalham. Sim. Né? E não tendo a rede de apoio, fica realmente não tem como. quase que impossível. Né? Lidar com esse tipo de situação. Mas eu vejo muito, tipo, que muitas mães, muitos pais se culpam muito, justamente por essa bagunça, vamos colocar assim, que a sua mente fica uma bagunça. Você não sabe o que você, né? E se você não tiver você tem um monte de prato para equilibrar, né? Exato. Algum vai cair. Algum vai cair. Gente. Vai cair, não tem jeito. Exato. Ninguém é perfeito. E é justamente isso. Faça o seu melhor. Não isso. adianta você querer a perfeição. Não adianta você olhar porque... o Mion, por exemplo, irmão, não se compara, a tua realidade é outra, sabe? Seu objetivo é chegar lá, legal, rala e vai chegar lá nesse objetivo. Só que não se compara porque você vai entrar em parafuso, Sim. sabe? Então você realmente tem que fazer o quê? Qual é a tua realidade? Faça o seu melhor dentro dessa realidade. Sim. Não tem jeito. Não tem condições. Uma coisa que eu ia falar que é até um pouco polêmico e até quero que você me explique direitinho, porque eu como leigo, né? Por exemplo, tela. Sim. Tela para criança. Não só criança autista, né? Para criança. A gente sabe que todos os médicos falam do tempo de tela, que não pode deixar o tempo inteiro, etc e tal, porque prejudica, né? Tudo. Ok. Mas o que a gente acabou de falar, a mãe que precisa fazer a comida, o pai que precisa trabalhar, e às vezes a criança só fica quieta com a tela. Claro, tu não vai botar a criança 24 horas na frente da televisão, mas só consegue fazer as coisas quando está na tela. Eu estou falando porque, às vezes, confesso, às vezes eu faço isso. Tá? Porque eu trabalho com criatividade, então eu preciso de um ambiente meio que de silêncio para conseguir criar alguma coisa do zero. E com criança chorando, com criança batendo, e complica, né? Então, vem cá, pego ele, boto no YouTube, ele fica ficcionado por trem, bota no trem e fica lá, piuí, piuí. E aí eu consigo trabalhar. Tá, mas e aí? Eu estou fazendo mal? Estou fazendo bem? Estou fazendo mais ou menos? Pode me dar um tapa na cara, vai lá. Na realidade, eu falei que o ambiente é o que a gente tem, que a gente pode mudar para estabelecer boas conexões. E aí a gente sabe que a tela não estabelece boas conexões. Né? Porque, olha só, quando eu estou falando de um ambiente cerebral que está em desenvolvimento, o que esse cérebro ele entende? Ele entende o seguinte: se eu estou sendo muito exposta à tela, o que eu preciso para eu ser muito boa nessa exposição da tela? Eu preciso de percepção visual. Então, a criança ela fica boa na percepção visual. Só que, para eu ficar lá na frente da tela, eu preciso falar? Não. Eu preciso me comunicar? Não. Então, o meu cérebro ele entende assim: eu preciso trabalhar muito essa percepção visual, mas eu posso deixar de lado a minha área da linguagem, a minha área da comunicação. E aí, o que acontece? Eu começo a fazer boas conexões visuais e deixo de fazer conexões de fala, de comunicação e interação. Você acaba pontuando. Sim. Tu não faz num todo. Só que o nosso cérebro ele é muito inteligente. E aí, assim, se eu não faço, se eu entendo que ele entende assim, eu não preciso disso. Aí eu não preciso disso, eu vou lá e tiro aquilo ali tudo fora. O que eu fiz não foi bom, ele vai lá e corta. Que é a tal da poda que o povo entende, às vezes, um pouco diferente. Aí ele vai lá e corta. E aí eu fico com menos conexões nessas áreas. Tá? Isso já está mais do que comprovado.
que a tela ela causa malefício prejudicial. nesse padrão de mielinização cerebral, que é essa formação de rede, através da substância branca. Então, essa é a primeira coisa. Sem falar em outras questões, né? Sedentarismo, obesidade, essas questões todas. E hoje, né, a gente vive um problema enorme relacionado à tela, né? Saiu até um livro recente que chama Geração Ansiosa, né? Muito interessante sobre o malefício da tela nos tempos modernos. Essa tela aqui, ela causa malefício para a gente, que é adulto, e que tem o nosso cérebro, ele está formado. Tá? Ele está formado, lógico, ele dá uma lapidada. Às vezes, assim, dependendo da idade, ele já está mais que ladeira abaixo, a gente já está perdendo mais do que ganhando, mas... Conexões não estão muito boas. Não estão muito boas e a gente começa a perder, isso é verdade. Né? E aí a gente pega essa tela e a gente fica ali mexendo na tela. Você já reparou que é muito rápido, né? Muito rápido, que assim muda de um assunto para outro numa rapidez incrível. Sim. Então, o assunto que aparece é aquele que te interessa. Então, como é que uma pessoa... Vamos pegar um adolescente. Um adolescente que fica ali naqueles assuntos muito rápidos. Você vê que ninguém lê... Assim, você vai ver média de assistir o vídeo. Qual a sua média de que foi assistido? É super baixa, né? É 15 segundos. Sim. É um negócio super rápido. Como que essa pessoa que vê uma série de assuntos o tempo todo, como é que ele lê um livro? Não lê, né? Ele não lê, né? Ele não lê porque ele não aguenta, sabe? Porque o livro demora, né? Ele trabalha com a criatividade, né? Exatamente. Só que, gente, assim, a gente precisa ler o livro, porque assim, se a gente não lê o livro... olha a quantidade de coisas que a gente está deixando de estimular quando a gente não lê o livro, né? Quando a nossa informação é uma informação superficial, rápida, né? Então, assim, e a gente está começando a ter consequências disso na sociedade, né? Eu falo isso até, por exemplo, eu dei aula de medicina durante muitos anos, né? E antigamente, eu tenho 30 anos de formada. Então, antigamente, na minha época de aluna, a gente não tinha internet, né? Quer dizer, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada disso. Como que a gente estudava? A gente estudava no livro. Então, a gente ia lá, pegava o livro, fazia resumo, né? Estudava aquilo ali, assistia a aula do professor, copiava, aquela coisa toda. Beleza, era assim que a gente estudava. Como que o aluno estuda hoje? Poucos alunos pegam o livro. Eles pegam uma aula... Bota no YouTube, coloca na velocidade 2, blá, 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 blá. E é isso que ele estuda. Então, a gente está vivendo uma superficialidade. E isso acaba... Ele não absorve isso. É muito superficial, é tudo muito raso. Ele vai lembrar na prova, vai fazer, mas depois... Mas é muito raso, porque o conhecimento... eu dei o exemplo da medicina, mas isso a gente pode jogar para qualquer lugar. O conhecimento, ele é uma construção, né? Então, assim, se você tem que construir esse conhecimento e não pegar uma coisa que alguém está dando mastigada para você e você pegar aquilo ali superficialmente. Só que hoje a geração que a gente tem aí, né, é uma geração do conteúdo rápido, raso e superficial. E aí a gente vai ter, assim, a gente já está tendo problemas na sociedade por conta desse conhecimento raso, superficial. E as pessoas gostam disso, né? E quando você fala outra coisa, você é obsoleta, né? Você está velha, bolha, né? Não está ali. Mas, assim, isso é muito sério, né? Então, assim... E tanto que por isso as pessoas acreditam em fake news. Por isso, você faz, às vezes, um conteúdo para o Instagram, um conteúdo super elaborado, você vai ver, 4 pessoas assistiram. Aí você escreve uma bobagem qualquer da sua vida, ou faz uma brincadeira, ou conta uma piada, 1000 pessoas assistiram, curtiram, viralizou. Só viraliza bobagem, gente. Não viraliza nada que seja sério. Nada construtivo, né? Nada construtivo, porque é superficial.
E aí a gente está pegando as nossas crianças que estão em formação e a gente está dando isso na mão deles. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Uma outra questão da tela, que eu acho que é tão ou mais complicada, é que assim, você tem obrigatoriamente que saber o que o seu filho está vendo na internet. Sim. Por quê? Você não vai pegar uma criança, vamos supor, você vai pegar uma criança de 8 anos de idade e deixar ela numa praça pública do Rio de Janeiro? Nem de jeito nenhum. Ferrando. Por quê? Porque ali ela está sujeita a uma série de perigos. Sim. Mas você deixa uma criança de 8 anos dentro de um quarto trancado com uma internet que você não sabe o que ela está se expondo. Sim. Ali ela não está na praça pública do Rio de Janeiro. Ela está com aquilo ali aberto para o mundo. O meu com 4 anos, eu fui ver o conteúdo no YouTube. Quer dizer, ele estava na sala assistindo, eu passei para beber água, aí quando eu olhei para a tela, estava lá, tipo, um negócio esfaqueando o outro. Falei, tira, feio, tira. Aí, tipo, quando fui ver o histórico, era uma pancada uma atrás da outra, com uns bonecos meio cabulosos, com sangue. Falei, que isso, gente? Que coisa para criança. Aí tentei ainda... Ele dava o jeito dele, não sei como, cara, 4 anos de idade, ele Sim. conseguia ver de novo. Então, realmente foi que eu botei. Aí depois que eu botei o computador do meu lado e aí eu meio que estava controlando o que ele Você tem que controlar o que ele entende? Vê. Aí ele mudou o foco completamente. Agora vê vídeo de trem, vídeo de brinquedo, de Lego, aí fica mais tranquilo. Mas já vi que não é o certo ainda. Não é. Você me convenceu. Existe uma recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o uso de telas na infância. E, assim, a tela 0, até os 2 anos, 2 anos. De 2 a 5, 1 hora de tela em 24 horas. É isso que eu ia perguntar. Se tem um períodozinho... 1 hora de tela em 24 horas. De 6 a 10 anos, 2 horas de tela em 24 horas. A partir disso, tem que vir-se um bom senso, né, em torno de 3 horas de tela, mas sempre, obrigatoriamente supervisionado. Sim. Né? Esse livro que eu estou falando, né, Geração Ansiosa, ele faz uma proposta que é muito interessante, mas que é assim bem difícil das pessoas... encararem isso, acolherem, né? Porque uma coisa que ele diz é sobre você não dar o celular para o seu filho, né, até a idade de 14 anos. É complicado. Né? Não deixar o acesso a redes sociais até 16 anos. Eita. Isso seriam medidas de proteção à infância, né? Então, assim, eu acho que é uma mudança que tem que haver uma mudança de mentalidade, né, das pessoas. E um cuidado com isso, né? E uma outra coisa que a gente tem que falar, gente, criança não tem privacidade na internet, tá? Não, assim, os pais precisam saber o que essas crianças estão assistindo. Não é deixar isso Não é deixar isso aí. Mas você não pode invadir a minha privacidade. Não, eu posso. Pode. O pai? A mãe? Ué. Eu posso. Quem pode são eles, né? Eu posso invadir a sua privacidade, sim, em relação ao conteúdo que você está vendo na internet. Porque do mesmo jeito que você não deixa ele na praça pública, você não vai deixar ele exposto a qualquer coisa o que ele quiser ver. Entendeu? Com quem ele quiser falar, né? Não pode. Sim. Até para a gente adulto, eu tiro por mim mesmo que às vezes eu já acordo, vou fazer o café, pego o celular, bota lá. E eu trabalho editando vídeo. Então eu já sou condicionado a fazer aquilo o dia inteiro. E aí eu vou relaxar. O que eu assisto? Vídeo. Às vezes eu não consigo nem dormir. Por quê? Porque meu cérebro está super mega agitado. Né? Teve um período que eu tive que tomar remédio para conseguir dormir. Sim. Porque eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E eu já pensava num problema tal, como é que eu vou resolver isso? Um checklist de problema. Exato. Né? Mas isso tudo depois que eu comecei a me policiar. Pô, estou vendo muita coisa. Eu tenho que, na hora do almoço, tentar almoçar sem. Né? Na hora do café, tentar
apesar de às vezes não conseguir, mas pelo menos procurar fazer, tem que né? forçar. Porque senão eu tava pirando. O offline é o novo luxo, né, do momento. Estar offline é um luxo, né? E assim, o nosso cérebro, ele precisa de descanso, né? E assim, uma coisa que a gente também sabe é que essa luzinha azul, né, do celular e tal, da televisão, da tela, né? Ela interfere, né? Ela bloqueia a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, né? Que vai induzir o sono. Então, assim, uma das horas, mas pode 2 horas por dia. Tudo bem, pode 2 horas por dia, mas tem horas que não pode de jeito nenhum. Que horas são essas? Primeira hora que a criança está se alimentando. Não pode. Não pode porque a criança tem que olhar o que ela está comendo. Porque, por isso, ela não olha o que ela come, ela não sabe o que ela come olhando a galinha pintadinha, né? Não dá, é automático. E o outro horário que ela não pode usar o celular é antes de dormir. Então, a gente pede que, pelo menos 2 horas antes, esse celular não seja visto. Isso é um problema na adolescência, porque eles já chegam no consultório e dizem assim, eu não consigo dormir sem o celular. Falei, mas o celular piora a qualidade do seu sono. Não, mas não adianta, não consigo dormir. Eu preciso do celular porque eu tenho que colocar o despertador para eu ir para o colégio de manhã. Não tem problema, compra um despertador na loja de R$1,99, vai lá, compra um despertador, coloca e o celular fica lá fora, do lado de fora do quarto. Eita. Eita. Né? Esse é o nível. Esse é o nível, mas assim... isso dá trabalho, isso não é muito simples, né? Mas essa é, assim, o que a gente tem de informação é isso. Eu descobri que eu tô todo errado. De não dar celular antes de dormir. Porque, tipo, é a hora que eu tinha aqui. A hora do... Vou relaxar um pouco. Toma. Não pode. Tá bom. Viu, galera? Pode não. Vamos tentar. A minha esposa vai vir, meu Deus do céu. Hoje eu vou escutar. Não pode. Principalmente à noite, antes de dormir de jeito nenhum. Não, mas é bom a gente saber dessas coisas, porque, como falam, né? Tem muita fake news, então a gente fica meio perdido nas informações. Pode, não pode, é prejudicial, não é prejudicial. Tem profissional que eu já vi falando que não é prejudicial. Aí vem a questão do quê? Daquela famosa a malandragem. Eu vou acreditar. Tipo, tem 10 profissionais falando que não pode. Aí tem um profissional que fala que pode. Aí eu vou nesse aqui. Sim, mas assim, a gente não tira nada da nossa cabeça, né? Por exemplo, essa recomendação é uma recomendação da Academia Americana de Pediatria e que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é muito criteriosa quando ela coloca isso como recomendação. Hoje, só dando um exemplo, eu atendi um menino que é um espectro autista nível 1, super inteligente no consultório. E aí a mãe, eu perguntei quanto tempo fica nessa tela. E chegamos à conclusão que ele fica umas 6 horas por dia na tela, ele tem 9 anos. E aí eu falei com ele, olha, não pode, porque a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, menino super inteligente, aí ele pegou e foi e falou quanto tempo uma criança pode ficar no celular. E aí, na sua frente. Na minha frente. E aí a resposta, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. E aí falou direitinho. Exatamente o que você falou para ele. Quando foi de 6 a 10 anos, que era a idade dele, ele parou de ouvir. Aí o pai falou assim, doutora, tá vendo? Ele parou de ouvir porque ele sabe, pelo andar do negócio, ele já sabe que vai ser 2 horas mesmo, entendeu? Ele não quer nem escutar. Ele não quer nem escutar, que ele ia falar, você tá certa. Então, assim, hoje em dia até eles mesmos conseguem achar a resposta para aquilo ali. Eu achei, e foi assim, foi o penúltimo paciente que eu atendi hoje. E foi muito interessante, a gente morreu de rir lá no consultório. Realmente, mas são coisas importantes para a gente poder saber mesmo e perceber, né? Eu mesmo estava com essa parte da tela, ontem, na verdade, me veio em mente uma situação, porque, por exemplo, ontem eu tive um problema com a internet lá em casa. E lá em casa é tudo conectado na internet, né? Ele chegou do colégio e tem o costume de fazer o quê?
de ficar, porque eu estou trabalhando, ele fica do meu lado, no outro computador, assistindo os treinos dele lá. Enquanto eu estou trabalhando, ele fica do meu lado. Ele gosta de ficar perto de mim. Não tinha internet. Ele chegou. Crise. Sim, porque tem rigidez, né? Então aquilo é um hábito. Aí eu fui ver o problema que eu como pai, estava causando nele. Né? Ontem, isso foi ontem. Porque é um padrão, né? Ele tem um padrão, ele tem um padrão de rotina. E aí, a rotina dele é essa. Então, assim, talvez quando ele chegasse, ele já tinha que saber, né, de forma antecipada que a internet estava ruim e que, de repente, você podia pegar um trem de brinquedo, sentar no chão para brincar com ele com aquele trem de brinquedo. É o mesmo trem da internet. É o que eu tenho. Só que você tinha que trabalhar. Sim, mas aí ele já entrou em crise. Depois que ele entrou em crise... depois que já regula, demora aí um não pouquinho. adianta, demora, entendeu? Mas se você antecipadamente tivesse falado para ele que, olha, hoje a gente preparar vai... o terreno, preparar o terreno. Essa é uma questão que a gente precisa sempre preparar o terreno. Porque a criança tem os padrões. E uma das características do espectro é esse padrão de rigidez. Então, assim... Não existe outra coisa para ele fazer que não seja sentar ao seu lado e assistir no YouTube os trens. Para ele não seguir esse padrão, você vai ter que explicar para ele antes. Porque quando ele entrar em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é aquilo ali. Entendeu? Então, para pais que têm filhos, entre aspas, viciados em tela, o interessante, pelo que eu estou vendo no caso, é arrumar meios de ir diminuindo. Interagir. Não adianta. Natureza. Nós, como padres, a gente tem que interagir com os filhos. Não adianta. Tem que interagir. Tem que, de repente, pegar um quebra-cabeça ao invés de botar ele lá. Né? Obrigatoriamente, mesmo que você esteja sem tempo, com trabalhos atrasados para entregar, você tem que arrumar uma hora para você sentar com ele e tentar fazer essa interação para diminuir a tela, para melhorar até mesmo a fala dele, né? Conversar, ter interação. E, de repente, até mesmo aplicar junto com o que a equipe multidisciplinar aplica nas terapias. Aquilo, né? Aplicar lá também. Sim, senão não adianta. Senão não adianta aplicar uma horinha lá, chega em casa, mexe na televisão e vai fazer outras coisas. É a mesma coisa que a gente fala, né? Porque, infelizmente, isso é a realidade de muita gente. Sim, você chega, a criança vai para a terapia, ela fica 1 hora na terapia. É a mesma coisa se você estivesse fazendo um crochê, a criança está na fono, 1 hora lá fazendo aquele tricô lá, o crochê. Chega em casa, você pega e coloca ele na tela. É a mesma coisa você pegar aquilo que você fez no crochê e você fazer assim, ó. E você desmanchar aquilo. Entendeu? Então, assim, não pode. Eu sei que é difícil, mas não pode. Vamos lá, para melhorar a vida deles, vamos que vamos, né? É isso. Doutora, nosso tempo meio que se esgotou, mas foi um prazer enorme falar com você. Eu aprendi muito, tá? Aprendi mesmo. Vou chegar falando pra caramba com a esposa. Vai levar um cascudo, né? Quando chegar em casa, mas tá bom. Acho que sim. Mas faz parte. Tá bom, eu que agradeço. E te agradeço imensamente pela tua presença aqui, por ter tido esse esclarecimento, né, desses assuntos que a gente sabe que são assuntos delicados, mas que que precisa ser falado, porque são situações que todo mundo praticamente vai passar. Se não passou, vai passar. Ou alguém da família, né? Algum conhecido, sempre vai ter alguém que vai passar. Exato. A gente encontra nas suas redes sociais, qual seria? Se pode falar para a gente poder... Doutora Andreia Neuroped. Andreia com I, doutora Andreia Neuroped. Beleza. Nós vamos colocar a rede social dela na descrição, tá? Desse vídeo. E agradeço você que ficou até agora assistindo. E até o próximo episódio. Obrigado, doutora, novamente. Obrigada pelo convite. Até mais.